Presidente, o grande desafio é escolher um novo técnico. A gente queria saber como é que está essa situação, se já tem nome sendo avaliado, se é brasileiro, se é estrangeiro. Queria que você falasse um pouco sobre. O Flamengo ainda tem 2 compromissos no Campeonato Brasileiro, contra o Santos e contra o Atlético Goianiense. Muito provavelmente, somente após esses 2 jogos é que a gente vai começar a... Começar não. A gente, claro, a gente tem muita relação no mercado, conhece bastante gente, vai vendo quem é que tem mais condição, quem é que poderia vir para cá nesse momento, com calma, com tranquilidade. Eu acho que se tem um momento que a gente tem um pouco mais de tranquilidade de escolher um técnico, a comissão técnica, é agora, e a gente vai usar esse tempo aí. Já teve contato com o Carvalhal, Braz? Não, já tive contato com o Carvalhal há quase um ano atrás, não agora, e como outros técnicos. Só estou te respondendo que eu já tive, de fato, uma vez um contato com ele, mas o Carvalhal tem contrato, tá? Essa janela é uma janela que é um pouco diferente, né? Porque ainda está todo mundo com contrato, não é final de temporada. Mas só isso, eu tive com ele há um ano atrás, 2 anos atrás. Braz, nesse sentido, a gente vê uma grande mobilização do torcedor, ainda por tudo que aconteceu em 2019, mas pensando que é no meio de uma temporada na Europa, fica mais difícil sonhar com um novo projeto do Jorge Jesus? Não, não tem um novo projeto do Jorge. Eu acho engraçado um monte de coisa. Assim, eu trato com o maior respeito as notícias que são vinculadas, mas até parece que eu preciso de intermediário para conversar com o Jorge. Né? O Jorge veio para cá, é uma boa oportunidade para mim falar isso. Não foi a Virgem Maria que trouxe o Jesus aqui para o Flamengo. Foi um projeto, foi uma situação em que eu, por ser português, eu tinha uma relação com ele. Enfim, eu não quero botar aqui, mas é só porque a gente ouve tantas coisas que é perto do absurdo. Mas em relação à tua pergunta, o Jesus, ele tem um contrato em vigência, tem 2 compromissos importantíssimos nesses próximos 20 dias. É uma temeridade eu chegar e falar do Jorge, até pela situação dele lá no Benfica nesse momento. Mas ele é um técnico que deu certo no Flamengo, ele é um técnico que a torcida e ele tem bastante conexão, até porque ganhou muito aqui. E vamos dar tempo ao tempo, sem estar na inércia, mas com calma. A gente vai ter um técnico, a comissão técnica para 2022 aí, para a gente possa retomar os títulos. Mediante isso, Braz, dá para aguardar até quarta-feira, já que vocês têm tempo para saber se o Benfica passa ou não passa, se é um plano para vocês ter o Jorge Jesus ou não? Não, eu não quero. Não é um plano, é uma opção. Plano não é um plano. O que eu estou falando aqui é que a gente não vai se mexer antes de acabar o Campeonato Brasileiro. A gente tem um jogo segunda-feira contra o Santos, tem um jogo contra o Atlético Goianiense. Eu vou estar lá, como todos os jogos, eu vou estar nesse jogo aí, no último da temporada. E a gente, após isso aí, e com calma, a gente vai se mexendo no mercado. Não tem ninguém mapeando, não tem agente mapeando nada no mercado. Nada. Quem está mapeando e quem está vendo quem é que pode de fato treinar o Flamengo aqui são as pessoas internas do clube, é o departamento de futebol do Flamengo que está fazendo isso. Tem possibilidade de vocês viajarem novamente para conversar? Diogo perguntando se pode viajar. É um negócio que eu gosto muito de você tratar isso olho no olho, mas é o que eu falei, a gente tem compromissos aqui na segunda e na quinta-feira, e a gente só vai tratar disso aí em relação a uma programação mais efetiva como essa que você perguntou, após o término do Campeonato Brasileiro. Sim, com certeza eles vão ter férias. Os jogadores, segunda-feira, estarão ainda jogando normalmente, os que podem jogar, os que podem jogar, estarão na segunda-feira ainda contra o Santos. Quem precisa fazer procedimento, quem precisa fazer algumas ações, serão feitas já nessa semana, antes de entrarem em férias. Enfim, com certeza entrarão em férias aí, até que para que a gente possa em 2022 aí ter que a gente vai ter um calendário muito duro também em 22, né? Pelo que a gente está vendo aí, analisando 8 datas FIFA, se não me engano, e o problema da data FIFA não é só sempre a data
o jogo subsequente, ele também ele sofre muito, ele tem muita perda. Então, assim, vai ser uma temporada muito difícil de novo, mas que eu tenho certeza absoluta, ou pelo menos é o que a gente vai trabalhar, para que os resultados sejam um pouco diferentes. O que tiver de aprendizado do ano de 2021 para que os erros não voltem a acontecer? Não, fala os erros que eu respondo em relação aos erros. Você me fala dos erros que aí eu respondo. Enfim, planejamento em si. Não, olha só, quando você não ganha, tem uma situação mais natural de que tem um questionamento maior. Isso não quer dizer que quando você ganha está tudo certo. Então, assim, não é falácia, não é nada. A gente vai fazer os ajustes que tem que fazer. Com certeza, até quando se ganha tem erro, e quando se perde também tem erro. A gente vai fazer esses ajustes aqui, podem acreditar nisso, a torcida do Flamengo pode acreditar nisso. A gente vai fazer uma meia-culpa de várias situações, eu não tenho vergonha de falar isso aqui, e vamos para frente, né? Agora, eu estou falando isso aí e também me embasando nos resultados desses 3 anos aí. Nós tivemos 3 anos em que a gente teve com 30 dias trabalhando ali com o maior acidente da história do Flamengo nos 126 anos, né? É um acidente, o acidente do Ninho, um acidente que é irreparável, né? A gente vai sentir isso, a gente vai conviver com isso muito tempo. A gente passa 2019 com brilho, deu tudo certo na parte esportiva, vem a maior crise sanitária do mundo e a gente perde receita, a gente perde o público, perde a força da torcida, que sempre fez parte da história, sempre foi muito importante para o Flamengo. E a gente passou por tudo isso. Eu acho que o Flamengo, dentro desse processo aí, em relação a falar perda, a gente perdeu um campeonato mundial na prorrogação, uma Libertadores na prorrogação e ganhou outros títulos, 2 títulos brasileiros, uma Libertadores, Supercopa, Recopa. É isso que a gente precisa, é isso que a torcida quer e é o que eu falei. Bola para frente, reconhecer e conviver com alguns erros, possíveis erros que a gente teve, e isso aí é retomar para frente aí, que é o que a torcida quer. Você disse algum tipo de reformulação no departamento, em termos de fisiologia, preparação física? O que tem é o seguinte, é um processo natural. Quando você traz um técnico que ele vem com a comissão técnica maior, mais robusta, já passa por isso ao natural. Então, assim, a gente com calma, escolhendo técnico, comissão técnica, a gente vai avaliar todo mundo. Eu acho que todo mundo é avaliado sempre. Eu sou avaliado pelo presidente Landim, vocês são avaliados, todo mundo é sempre avaliado. A gente, às vezes, que estão avaliando, as pessoas que estão aqui no Flamengo são avaliadas sempre. E eu acho que tem que conviver com isso aqui. Eu só estou falando isso para te dar informação que a gente vai analisar todos os pontos. É o que eu falei ali atrás. Quando se ganha, não está tudo certo, e quando se perde, a gente também não pode querer ter a certeza que está tudo errado. A gente vai retomar as coisas, a gente tem uma meia-culpa em algumas situações, mas isso é normal, são decisões diárias que você tem que tomar sob pressão, sob parte financeira que a gente também tinha que se enquadrar, a gente perdeu muita coisa. Enfim, são 3 anos aí que eu acho que tem um saldo muito positivo, e é por isso que eu acho que o presidente Landim me reconduziu aí ao cargo. Eu deixei ele sempre à vontade, eu acho que é assim que tem que ser. Eu acho que qualquer vice-presidente teria que chegar, deixar ele sempre à vontade. Isso faz parte, quem trabalha no governo, o cara chega no final ali, o cara meio que deixa para o governador, para o prefeito, à vontade para fazer o seu secretariado. E foi assim com o presidente Landim, e agora vamos ver com quem vai ser os parceiros aí, com meus companheiros em relação à parte também aqui do clube, que isso é importante. Ô Braz, você falou sobre tomar decisões em meio à pressão. Se arrepende de não ter demitido o Renato Gaúcho quando ele botou o cargo à disposição? Olha só. O Rogério Ceni me entregou o cargo 2 vezes. E a gente acabou campeão brasileiro. Então, assim, editar isso, pegar uma fotografia dessa, eu acho que não é justo comigo essa pergunta, e nem justo essa situação no momento desse, que agora são 3 anos para frente, é vida que segue, e a gente vai chegar e vai seguir dessa maneira. Enquanto a gente estava aqui, a notícia do Ramon. Eu já conversei com o Ramon, eu não tenho as informações ainda para poder passar para vocês ou saber se as informações são corretas ou não.
O que eu posso falar é que o atleta, dentro do possível, dentro de uma situação dessa, estava tranquilo, chateado, triste, mas parece que ele parou, ele que chamou, eu acho, que a ambulância, o bombeiro, eu não sei quem chegou, ele se apresentou à delegacia com o advogado. Dentro desse problema, ele parece que fez todos os procedimentos que qualquer outro cidadão de bem teria que fazer. Se eu conseguir, se tiverem lá, eu vou sair daqui, eu vou direto para a delegacia. Falando ainda sobre a saída do Renato Gaúcho, que momento a diretoria entrou no consenso para optar pela saída do ex-treinador? Você que está falando que ele que saiu. Teve um fato em que a gente se encontrou. Sim. E ali teve uma conversa que ficou entre eu, o Renato e mais 2, 3 pessoas que estavam, e foi dado aquele desfecho. Isso já passou, é vida que segue. Eu não quero falar desse assunto. Braz, com relação ao técnico, você disse que ainda vai se movimentar, mas alguém já se movimentou, já procurou o Flamengo nesse sentido? Não, mas ninguém procurou o Flamengo. O Flamengo é que está no mercado, começando de maneira ainda embrionária para ver o projeto aí, para a gente ver. Eu acho que se tem um tempo para arrumar um técnico é agora, né? Então a gente vai fazer com calma, com tranquilidade, para que dê tudo certo. Sobre reformulação no elenco, você pretende contratar jogadores de futebol brasileiro, já que a Europa agora está no meio de temporada? Como é que está essa situação? Eu acho que se a gente quer trazer um técnico que é um pouco, vai ter com mais robusto em relação à comissão técnica, eu acho que o prudente é quando o técnico chegar, ele falar de posição, ele analisar um pouco o elenco, para que aí sim, dentro de um diagnóstico do próximo técnico, a gente chegar e se posicionar também. Isso não quer dizer que a gente não tenha as nossas análises, a gente não tenha as nossas posições, mas eu não acho correto, eu acho muito pouco inteligente da nossa parte chegar e entrar no mercado antes de chegar a ouvir e ter a contribuição das indicações do próximo técnico. Senhores, última, tá? Foi muito criticado ao longo da temporada. Como é que você faz uma análise? Realmente as críticas foram válidas ou foram até pesadas mediante a temporada que o Flamengo teve? Olha só, quem está no Flamengo aqui tem que aprender a conviver com as críticas. Eu acho que você tem que sempre tirar proveito das críticas. Agora, em relação ao departamento médico, e eu, como eu falei, em relação à técnica, em relação a um monte de coisa, somente depois de acabar aí esses outros 2 compromissos. Mas, é o que eu falei, se teve algum erro, se possível ter algum erro, a gente vai e faz as correções, faz os ajustes. Agora não pode querer achar que está tudo errado, ou que está tudo, mais uma vez, que está tudo errado quando perde, ou que está tudo certo quando ganha. É algo que me deixa muito feliz mesmo. Landim. Expressivas que passam um pouco por tudo que vocês conquistaram nesse triênio, né? Qual o tamanho do desafio agora se reinventar para repetir ou fazer mais no próximo? Esse é o trabalho que a gente diz, é verdade, atingir um certo patamar é difícil, se manter e crescer é mais difícil ainda, né? Mas sem dúvida nenhuma o que a gente quer é cada vez melhorar, tornar o clube cada vez maior e melhor. É para isso que a gente trabalha todo dia. E eu acredito muito, eu acho que o Flamengo tem um potencial gigantesco pela gigantesca torcida que ele tem, de geração de receitas, que vão acabar redundando em desenvolvimento de novos negócios. Há uma série de ideias que a gente tem para desenvolver ainda para o futuro, que eu tenho certeza que vão trazer ainda uma situação do Flamengo ainda bem melhor do que essa que a gente está deixando o Flamengo agora ao final desses 3 anos, que já é significativamente melhor do que a que a gente encontrou, né? Landim, o Marcos Braz vai seguir sendo seu vice-presidente de futebol? Por que não deixaria de... Por que ele não seguiria? O cara é o vice-presidente, porra, que foi tricampeão carioca, 2 vezes campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão da Recopa, 2 vezes campeão da Supercopa. Ele é um grande vencedor, um trabalhador incansável, sujeito que está o tempo todo trabalhando, meu braço direito no futebol, tá louco? Eu quero tudo menos isso, pô, perdê-lo.
profissionalização vem esse ano, com certeza, ou a gente vai ficar ainda com técnicos ainda amadores? Eu não sei qual o técnico amador que você está falando. Todos os técnicos que o Flamengo contratou até hoje são extremamente profissionais na nossa percepção. Pode ser diferente da sua. Agora, o que não impede da gente continuar sempre procurando buscar profissionais ainda mais capacitados para poder prestar serviço para o Flamengo. Carvalhal é um nome forte. Além do técnico, imagina alguma reformulação do futebol depois desse 2021? A gente sempre tem que reanalisar quando você tem passa por um ano como o nosso, né? E a gente está um pouco focado nessa eleição, claro, que acaba atrapalhando um pouco. Tem o Campeonato Brasileiro que está terminando. Então, assim, já estava programado a gente fazer uma análise, vamos dizer assim, do desempenho que a gente teve ao longo de todo o ano e aí fazer as eventuais identificações de gaps de desempenho que a gente tem e procurar corrigir eventualmente com mudanças que a gente vai fazer no futebol. Mas isso tudo vamos fazer com uma certa calma, porque a gente tem algum tempo para poder fazer isso, né? Já que a gente tem esses últimos dias aí do Campeonato Brasileiro para poder trabalhar já e todo o período que a gente vai ter de parada aí, de férias dos jogadores. Ou seja, não é nada mais urgente e como às vezes a gente se sente em situações onde a gente teve mudanças de técnico. Presidente, agora sim que é uma situação de alegria, uma comemoração, o senhor já está ciente da história do Ramon, da questão do atropelamento na barra. Como é que o senhor recebeu essa notícia e como o Flamengo está se mexendo para amparar, participar dessa questão? Então, eu estava ali no meio da contagem dos votos quando alguém chegou para mim e comentou isso. Claro que a gente fica muito triste, né, com tudo isso. A gente não sabe nem em que condições isso aconteceu, mas pelas poucas informações que eu recebi, o atleta, que é um atleta exemplar, teve também um comportamento, pelo que eu soube, né, tem que apurar melhor, mas um comportamento exemplar em situações como essa, né? E é óbvio que a gente vai prestar todo o apoio que ele necessitar. Presidente, em relação ao novo treinador, o objetivo de vocês é fechar o ano já com um novo nome ou ainda dá para ter essa calma também como a reformulação no geral? A gente tem um certo tempo, né? A gente não tem a necessidade de fazer nada de forma assim, muito urgente, né? Porque a gente tem o final do Campeonato Brasileiro agora no dia 9, temos a paralisação toda do período de férias, que é quando eventualmente o técnico iniciaria o seu trabalho, né? Então, vamos lá, não temos tanto tempo assim, né? Porque a gente precisa identificar, passar por esse processo de identificação todo, da escolha do técnico e renegociação do técnico, tudo isso. Mas a gente tem um tempinho para poder tomar essa decisão. Landim, a perspectiva de se reformular o departamento médico do Flamengo? Tudo no Flamengo. A gente procura buscar a melhoria contínua, né? E a melhoria contínua passa por um processo de avaliação, identificação de problemas e correção de rumos. Então, em qualquer área do Flamengo, não é o departamento médico, não é no plantel do futebol, não é aqui na sede, não é em lugar nenhum, em todos os locais que o Flamengo tem, o nosso objetivo é de buscar a excelência sempre. E buscando a excelência, é claro que a gente tem que fazer modificações. Ainda voltando ao assunto do treinador, vocês realmente estão buscando um nome lá fora? É na Europa que o Flamengo vai buscar seu novo treinador? Não tem dúvida de que a gente está buscando nomes também na Europa. Também na Europa farão parte, vamos dizer assim, desse processo. Hoje a gente não está buscando nada. O que eu falei para vocês é que a gente vai estar reavaliando tudo isso, identificando quem são as pessoas que a gente vai trabalhar e em cima disso, e uma vez identificadas, a gente vai conversar com contatá-las. Agora, obviamente, isso passa por profissionais com capacidade que estão aí espalhados pelo mundo. Podem estar na Europa, podem estar aqui na América do Sul, podem estar em qualquer lugar, entendeu? Sendo que tem um problema a Europa, né? A turma está contratada nesse momento, né? Estão no meio dos campeonatos de lá, né? Mas sem dúvida nenhuma a gente vai estar identificando profissionais de diversas áreas e diversos locais. Obrigado. Desculpa. Boa pergunta, né? Claro, assim, a gente teve um período em que nós discutimos a criação da Liga,
com todo esse processo que a gente está vivendo agora, que é um momento muito mais delicado, de final de campeonato, onde as equipes estão lá disputando às vezes Libertadores, outras Sul-Americana, outras preocupadas para não cair. Eu acho que é um momento para a gente, eu acho que todos os clubes estão mais focados, vamos dizer assim, na preocupação com seus resultados, mas eu tenho certeza de que uma vez terminado o campeonato, a gente vai voltar a conversar e falar sobre isso, que eu entendo que é o caminho que a gente deve seguir, porque é um caminho, para mim, na minha percepção, sem volta, se a gente quiser, de fato, buscar o crescimento, vamos dizer assim, dos recursos a serem buscados nos campeonatos nacionais. A última aí para acabar, galera. Desculpa. Eu tenho uma relação ótima com os outros presidentes, eu não tenho problema nenhum com eles. Na verdade, eu volto a dizer, a gente às vezes diverge em um ponto, em outro, mas em relação à Liga, eu acho que não existe divergência alguma, já que existe um documento anteriormente assinado com todos os 19, na verdade era por 19, porque o presidente do esporte naquela época estava... depois ele referendou o documento também, pelo menos de todos os presidentes da Série A, demonstrando o interesse de criar a Liga. Então esse é um ponto pacífico, né? O problema é como a gente vai fazer isso. Toda a nação rubro-negra, toda a nação que estiver assistindo esse vídeo, vai embaixo aí, ó, aperta aí em cima de inscreva-se e inscreva aí no canal, pessoal. Ó, você apertando em cima de inscreva-se, automaticamente você vai estar inscrito no canal. Pô, dá essa moral, essa força aí, valeu, pessoal? E aperta aí, ó, o sinal positivo aí, dá o like aí, me dá essa moral, essa força. Aí eu conto com toda a nação rubro-negra, toda a nação. Me ajuda aí, pessoal. Eu peço aí, ó, de coração, eu peço a vocês de coração, toda a nação rubro-negra, você está assistindo esse vídeo, você ainda não é inscrito, se inscreva no canal aí, pessoal, e me ajuda aí a chegar a 1000 inscritos, chegar a minha meta, valeu? Ó, eu conto com vocês e até o próximo vídeo aí.